O Allium cepa é o nome científico do que conhecemos popularmente como cebola. O teste do Allium cepa é um sistema teste utilizado para avaliação da ecotoxicidade de diferentes substâncias, especialmente em situações que envolvem contaminação ambiental ou risco de contaminação ambiental. Este teste é bastante utilizado pois apresenta baixo custo e fácil execução quando comparado com outros testes ecotoxicológicos, permite avaliação de diferentes parâmetros e além disso, essa espécie apresenta boas condições cromossômicas. A primeira etapa para a realização deste teste é contar 100 sementes de cebola para cada amostra que será analisada. Neste caso, vamos testar duas amostras. A amostra 1 é sabidamente não contaminada, enquanto a amostra 2 está supostamente contaminada. Na sequência, as 100 sementes são distribuídas para crescerem durante 5 dias na placa de Petri contendo a substância a ser analisada. Aqui temos duas placas com 100 sementes de cebola. Na amostra 1, testamos uma amostra de água sabidamente não contaminada, enquanto na amostra 2 estamos testando uma amostra supostamente contaminada. Placas com as sementes permanecem na estufa a 25 graus durante 5 dias para seu desenvolvimento. Aqui temos o desenvolvimento das sementes expostas às amostras 1 e 2 após 2 dias na estufa. Após 5 dias, podemos observar o crescimento das sementes. Na amostra 1, que não estava contaminada, a maior parte das sementes se desenvolveu, enquanto na amostra 2, que estava supostamente contaminada, poucas sementes se desenvolveram. Após o crescimento das raízes por 5 dias, dois tipos principais de análise ecotoxicológicas podem ser realizadas. A análise macroscópica, que permite observar o desenvolvimento das raízes, e a análise microscópica, que permite observar os efeitos na divisão celular da cebola. Aqui, podemos observar dois parâmetros macroscópicos. São eles, o índice de germinação, que corresponde à quantidade de raízes que atingiram tamanho superior a meio centímetro. O outro parâmetro corresponde ao comprimento das raízes. Com o auxílio de uma régua medir o comprimento de cada uma das raízes. Como podemos observar, a amostra supostamente contaminada, a amostra 2, teve um menor número de raízes que se desenvolveram, além destas apresentarem um menor comprimento quando comparado à amostra 1. Isso sugere a ecotoxicidade da substância testada. Para análise microscópica, precisamos montar lâminas com as raízes de cebola. Para isso, o primeiro passo consiste em coletar as raízes entre as 11 horas e o meio-dia, e colocá-las em um fixador até que seja feito o preparo das lâminas. Aqui estão as raízes coletadas e armazenadas no fixador até o preparo das lâminas. Para preparar as lâminas, deve-se lavar as raízes em 3 banhos de 5 minutos para a remoção do fixador. Na sequência, as raízes são colocadas em banho ácido de ácido clorídrico a 60 graus por 11 minutos para permitir coloração. Após o banho ácido, deve-se lavar as raízes em 3 banhos de 5 minutos para interromper o efeito do ácido. Na sequência, as raízes são colocadas em um frasco contendo corante, reativo de Schiff, por um período de 2 horas em uma câmara escura. Após 2 horas, as raízes saem coradas do reativo de Schiff e ficam armazenadas em água até a confecção das lâminas. Para preparar a lâmina, deve-se selecionar uma raiz e cortar a sua região meristemática, que é a região corada mais intensamente que possui células em divisão. Na sequência, pinga-se uma gota de carmim, que auxiliará na maceração e coloração do material. Depois coloca-se a laminuli com auxílio de um batedor. Deve-se acertar a região meristemática para fazer o espalhamento das células. Com cuidado, remove-se o excesso do corante. Na sequência deve-se dar pequenas batidas para concluir o espalhamento das células. Agora, a lâmina está pronta e pode ir para a etapa seguinte, caso deseje torná-la permanente.
Para tornar as lâminas permanentes, é necessário colocá-las em nitrogênio líquido por aproximadamente 15 segundos. Após isso, o material fica fixado na lâmina, enquanto fazemos a substituição da lamínula. Com auxílio de resina, uma nova lâmina é colada na lâmina, tornando-a permanente pronta para análise. Com a lâmina permanente pronta, basta analisar no microscópio se a substância testada causou algum tipo de efeito na divisão celular das células de cebola. Aqui você pode observar o que vemos no microscópio a partir destas lâminas. A animação a seguir trará maiores detalhes sobre a análise microscópica destas células. Ao analisar estas lâminas, observamos os diferentes estágios do ciclo celular: intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Todas estas células estão normais, ou seja, não possuem alterações. Entretanto, substâncias tóxicas podem ocasionar danos no DNA, resultando em diferentes tipos de alterações no ciclo celular. Nós esperamos que esse vídeo tenha te mostrado a importância da ciência e que o conhecimento científico também é produzido nas universidades que ficam na mesma cidade em que vivemos. Neste vídeo, nós mostramos a importância de avaliar o efeito das substâncias químicas no meio ambiente, antes de liberar a sua utilização. Isso pode ser feito por meio de testes ecotoxicológicos, como o teste do Allium-cepa que revelou alterações em características macroscópicas, observadas pelo desenvolvimento das raízes. Neste caso, a substância testada apresentou redução no número de raízes que cresceram e também no comprimento da. Também houve alteração nas características microscópicas, observadas após preparo e análise das lâminas. Neste caso, foi observado o aumento de aberrações cromossômicas nas células de cebola. Dessa forma, foi possível concluir que a substância testada neste vídeo é ecotóxica.